chama A Estrada Até Aqui. Porém, ela se chama Jornada. É a hora que aparece no banner, Rayane. Aê! Mas assim, a palavra se chama jornada. Nós vamos passar um pouco sobre a história de José do Egito. E eu vou também falar um pouco do testemunho sobre a minha vida, sobre o que Deus tem feito nessa longa caminhada. Como o Fabrício falou, eu já tenho cerca de 16 anos de Nova Aliança já, né? E é só a terceira vez que eu prego. É a terceira vez que eu prego. Eu preguei 2 vezes no Emanuel, lá na congregação, e agora a primeira vez aqui. E Deus me usa de várias formas aqui na igreja. Não, poucas vezes ministrando e dando a palavra, mas muitas vezes servindo. Vocês sempre me vê, eu e mais algumas pessoas, muito nos bastidores. Então é muito bom quando Deus faz a gente expressar de novas formas. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que vocês abram lá em Isaías 40, 31. Vai dizer que a gente não lê a Bíblia, né? Que o povo diz que não lê a Bíblia. Então vamos lá. Isaías 40, 31. Naqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águia e correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse versículo ele é muito importante na minha vida porque ele foi um dos cernes para mim não desistir. Eu não sei, eu acho que o Renato lembra, quando ele chegou lá na Emanuel, vou continuar o testemunho dele. Quando ele chegou lá na Emanuel, eu era um trabalhador da igreja. Eu não estava passando por um momento que eu não fazia devocional, não orava, não buscava o Senhor. Eu só ia para a igreja, ministrava o que eu tinha que fazer, tocava e ia embora. Não falava com ninguém. Aí, eu fui ficando uma pessoa muito amargurada e muito deprimida por dentro, porque eu não conversava com ninguém. Tipo assim, eu não tinha, vamos supor, igual as meninas aqui da célula Berit, são muitas amigas. Ou eu com os meninos da célula, que a gente conversa, parece esse bando de taquara rachada, a gente conversa, sai conversando, quando a gente dá fé já deu meia-noite. Mas, tipo assim, eu era uma pessoa amargurada que não estava mais com Cristo no meu coração, eu era apenas um trabalhador. Aí, eu amargurado nos meus dias tristes, chega um rapaz na minha vida de novo, chamado Bichão, chamado Renato. Na minha vida, o Renato era a pessoa que me viu quando ninguém me via. Renato era aquele cara que chegava assim, mandava mensagens, eu estava em casa lá, todo tristão, eu falei, gente, queria tanto um amigo para conversar. Aí o Renato, ei bichão, bora jogar videogame? Ele chegava desse jeito, tipo assim, ele ainda não me liderava, mas ele chegava assim, ei bicho, bora jogar, ei bicho, bora sair, bora ali resolver tal coisa, bora lá. E Deus foi me moldando, porque era um pedido que eu tinha muito na minha vida, de falar assim, Senhor, eu quero pessoas na minha vida que me levem mais alto, não pessoas na minha vida que me levem ladeira abaixo. Aí foi se passando o tempo, né, o Renato veio aqui para Sião, eu também, e fui... Pai, estava em célula, e hoje, eu posso dizer que hoje eu sou muito grato pelas pessoas que Deus colocou na minha vida, né? Principalmente os meninos da minha célula, gente, só tem maluco na minha célula, só. A gente fala que a gente reproduz igual a gente, então a gente só tem maluco na minha célula. Mas eu amo eles. Eles são um amor, gente. Ó, e Plástico, levanta a mão aí, Plástico. Ó. Por quê? É a jornada, todos os nossos processos nos levam para onde nós estamos hoje. Como assim, Wayne? Tudo na nossa vida que Deus faz, seja de bom ou ruim, nos leva aonde nós estamos hoje. Né? Que alguns pesquisadores e psicólogos dizem que a gente é a reprodução de 3 pessoas que são muito próximas a nós. Eu queria dizer para a vida de todos nós que poderia ser Deus, Jesus e Espírito Santo. Mas, às vezes, as nossas amizades. Então, assim, na jornada até aqui, Deus foi me transformando muito nessas áreas. Como eu costumo dizer que foi muito a história de José.
né? Que José era o filhinho queridinho do pai dele. Ele era o querido, ele que ganhou os presentes e muitas outras coisas. Só que os seus irmãos ficaram com inveja, né? E isso acontece muito no nosso meio cristão. Ou seja, muitas vezes você está passando por um processo hoje que Deus está te colocando lá em cima, mas sempre vai aparecer pessoas para tentar te derrubar. Então, continue confiando no Senhor. Por quê? Deus sempre faz tudo com um propósito. Eu costumo dizer em uma das minhas falas que Deus não é mágico. Eu não acredito num Deus mágico. Aí as pessoas me falam, mas Deus pode fazer paralítico andar, pode fazer cego ouvir, pode ver surdo... Cego ver, surdo ouvir, desculpa. Cego ver e surdos ouvirem. Deus pode fazer tudo isso? Pode. Mas na maioria dos casos, Deus faz tudo pelo processo. Muitas vezes você está lá querendo um emprego, né? Aí você ora, Senhor, quero um emprego. Aí fica lá na sua cama, deitado, o dia todinho. Senhor, quero um emprego. Abençoa, Senhor, com o emprego. Me abençoa com o emprego. Estou lá deitado em cima da cama. Em vez de você fazer um curso e correr atrás de diversas maneiras de tentar evoluir como pessoa para depois você orar, porque a oração é orar mais ação. Gente, eu vou falar igual o professor, então vou começar a frase e às vezes eu vou pedir para vocês completarem. Isso é cor de professor, então já vão se ligando. Então, tipo assim, Deus tem uma forma diferente de fazer para cada um de nós. Isso é o que eu tenho aprendido na minha jornada. Porque quando eu tinha meus 15 anos, faz tempo. Ai, Jesus, 10 não, 17. Eita, Senhor. Vamos lá. Ó, quando eu tinha 15 anos, eu queria ser um espelho do meu irmão. É sério. O meu irmão tocava guitarra. Eu falei pra mim mesmo, vou aprender guitarra. Vou aprender guitarra. E tal. Fui lá na época, aqui em Marabá, tinha a Studio Center, que era uma loja de música. Aí eu fui, olhei a guitarra, zona bonitona, a guitarra da Volga, na época, que era R$150. Era barato as coisas. Era R$150. Eu falei assim, gente, vou comprar essa guitarra, vou virar o melhor guitarrista do mundo. Qual o instrumento que eu toco? Baixo. Mas amém. Só que assim, Deus me entregou uma revelação através de uma irmã, não a irmã Nazaré, tá? A irmã Nazaré não era da igreja, calma. Não vai. Era acho que vocês não vão lembrar, a maioria de vocês, a missionária Isabel. Tá valendo, né? Ela chegou e falou assim, Wênio, tu não vai tocar o instrumento que tu quer, tu vai tocar o instrumento que a igreja precisa. Aí eu, amém, Senhor, 15 anos, tal, novo em Cristo, assim, tinha uns 2 anos, assim, de recém-convertido. Aí eu falei assim, Senhor, instrumento que a igreja precisa. Aí eu fiquei pensando. Até que um dia, eu estava começando a aprender violão, né? E violão e baixo, o início do estudo é o mesmo. Você começa estudando igual. Aí um dia, estava lá na igreja e faltou um músico. Aí, faltou o baixista. Aí, como as músicas eram 3 notas, eu sabia os 3 acordes. Aí eu peguei e fiz assim, falei, rapaz, vamos lá. E fui tocar. A primeira música que eu toquei foi Vitória no Deserto, junto com Grande ao Senhor, que eram 4 notas, mas a gente adaptou para 3. Eu não sei como, até hoje eu não faço a mínima ideia de como a gente fez isso, mas a gente conseguiu. E Deus foi gerando no meu coração, assim, falando, Wênio, você tem que aprender a entrar na brecha, a fazer aquilo que se precisa. Só que na época, serviu para aquela realidade, não para os tempos que eu passei um pouco antes. Então, para aquele tempo, foi-se importante eu aprender a fazer aquilo que se precisava. Hoje, Deus já está me levando para outro extremo, que é liderar a célula, de novo. Né? Uma coisa que eu tinha abandonado na minha vida, eu labutei isso por muito tempo,
E Deus hoje está me trazendo agora, depois que Ele me capacitou, passou 10, 12, 17 anos me capacitando, para mim poder chegar hoje e conseguir liderar uma célula. E tem pessoas que através da jornada passam 1 mês, 2 meses, 3 meses, no 4º mês a pessoa já está liderando. Então, hoje nós sempre temos que saber que Deus faz na nossa vida de maneiras diferentes. Então, não tem como eu pegar o meu estilo de vida, o que Deus faz na minha vida, e comparar com o da Andréia. Ou seja, eu não posso dizer assim, a Andréia já lidera, acho que já tem uns 4 anos, né, André? 3, né? Tem uns 3 anos que a Andréia lidera. E corre atrás, e participa da mídia, e vai pro Kids, e faz o negócio, e roda, e dá pirueta, dá mortal. O André é o bicho. Ou seja, cada um de nós, Deus faz de maneiras diferentes, porque cada um de nós temos um estilo. Nós temos um caráter diferente. Na minha célula mesmo, eu costumo falar que assim, o Tiago, o Hernanes é o mais caladão, mas quando fala também, né, Hernanes? Né, Plácido? Ele é o mais caladão, o Plácido é o mais falador, é o que mais gosta das histórias. O Tiago é o que fala sobre música e os contextualizações históricas. E assim, essa junção toda hoje, na minha jornada, trabalha muito na minha vida o aspecto de ter bons amigos, ter pessoas de Cristo na sua vida. Por quê? Eu nunca quis ser uma pessoa, como é que eu posso falar? Uma pessoa religiosa. Nunca foi o meu estilo. Tanto que dificilmente vocês vão me ver fazendo aquele negócio de honorar o Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor, toda honra e toda glória seja... Não, porque eu costumo ver Deus como um amigo. Como uma pessoa que eu posso chegar, às vezes, naquela madrugada que você está triste, chorando, assim, meio abalado, você fala, Senhor, meu dia foi assim, 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 eu passei raiva com o aluno, a mãe de aluno me mandou mensagem me xingando, eu tive que responder com o maior amor do mundo, mesmo que meu coração dissesse para mim, falar tudo e mais um pouco, eu tive que amar. Então, Deus vai transformando o caráter através dos nossos amigos que estão com a gente. Então, isso são passos da nossa jornada. E eu costumo dizer também que Ele faz de maneiras sobrenaturais. Como assim, Wendis? Tu acabou de falar que não acredita no Deus mágico, agora tu me diz que Deus faz de maneiras sobrenaturais. Faz. Muitos de vocês aqui, acho que conhecem a minha mãe, mas não sabem que ela é minha mãe, a irmã Lourdes. Quem de vocês conhece a irmã Lourdes? É uma mulher que fica na intercessão e tal. A minha mãe, ela é o exemplo de fé. Moço, eu quero ter a fé da minha mãe, um dia na vida. Porque eu tenho hora que a fé dela é tão grande que eu não me acho crente. Teve uma vez, ela já contou essa história também, teve uma vez no meio do mês, que acabou o gás. Só acabou, tipo assim, acabou o gás, antes do almoço. Tava todo mundo brocado. Aí, a gente chegou e ficou assim, e aí, e agora? O que nós fazemos? Meu irmão já estressado do jeito que ele falou, não sei o que, acabou o gás, não sei o que. Eu não, eu falei assim, mãe, o que nós vamos fazer? Ela, meu filho, tu tem dinheiro? Não. Eu tenho dinheiro? Não. Vamos orar. Moço, ela começou. Deus, em nome de Jesus, Pai, Senhor sabe do que nós estamos precisando nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, vai abençoando, Senhor, porque nós temos fé que vai acontecer. E fechou a boca. No que ela fechou a boca, o celular dela fez só um barulhinho assim, ó, pip, pip. Chegou a mensagem. Moço, eu juro pra vocês, minha tia, que não sabia de nada, ela só chegou e falou assim, irmã, estou mandando um Pix pra você, de R$120, não sei porquê, mas algo no meu coração disse pra me mandar. Gente, eu olho, eu fico doido. Eu falo, gente, é muita fé. E assim, Deus trabalha na vida dela de uma maneira assim muito... gente, eu queria que fosse na minha vida também desse jeito, em relação à fé. Porque eu sou uma pessoa que... eu acredito muito que vai dar certo, até um certo ponto. Quando eu estou ali na metade daquilo ali, que eu começo a enxergar o final, eu já... não, acho que eu vou pular fora.
O Renato sabe como é que é. Sabe. O Renato sabe. Só que Deus está me tratando nisso, sobre eu começar a curtir todo o processo, porque a parte onde Deus trabalha na gente é no processo. Essa palavra também poderia se chamar processo também. Mas, assim, Deus faz a nossa vida através muito do processo, ou seja, vai passando, Ele vai evoluindo, Ele vai nos treinando, vai nos moldando, vai nos transformando, para que nós conseguimos trabalhar na vida das pessoas que têm o mesmo problema que a gente. Uma das coisas que eu vejo muito, assim, são que hoje a doença do século é a depressão e a ansiedade. Eu também vejo como formas de pessoas que se curaram trabalhar na vida de outras pessoas que precisam. Ou seja, sempre trabalhar evoluindo em prol do próximo, né? Igual eu falo, a gente tem que ser servos, filhos e amigos de Deus. Ah, Wene, mas e se a gente for só servo? A gente é um trabalhador da igreja. Se a gente for só filho, a gente pode acabar se tornando cristãos mimados. Entendeu? E se a gente for só amigo de Deus, a gente não consegue trabalhar na obra. Então tem que ser a junção das três coisas. Só que isso eu for aprendendo ao longo do tempo. Por que, Wayne? Porque não dá para ser uma coisa, nenhuma e nem outra, tem que ser as três. Eu vejo muitas pessoas ministrando aqui em cima e falando, você tem que servir a Jesus. Outras sobem, você tem que ser amigo de Deus. Outras sobem, você tem que trabalhar como filho. Mas você tem que trabalhar as três coisas. Então eu costumo dizer, se você for essas três coisas, eu costumo falar que Deus leva, Deus arrebata a pessoa. Porque você vai estar num nível de santidade tão grande, num nível de adoração tão grande, que é capaz mesmo de Deus fazer muitos milagres através da sua vida e também transformar seu caráter para você também transformar o caráter de outras pessoas. Hoje eu oro muito, Senhor, eu quero ser essas três coisas. É difícil? É difícil, mas a gente tenta. Uma das coisas que eu falo, gente, façam o devocional de vocês. Façam o devocional de vocês. É um momento que você tira ali de intimidade com Deus. Eu sempre ali, nos meus momentos de intervalo na escola, ou em casa mesmo, quando eu estou assim avulso, ou de madrugada assim, umas 3, 4 horas da manhã, eu invento essas paranoias de acordar e orar e depois volto a dormir de novo. Então assim, por quê? Porque eu quero estar sempre próximo de Deus. Eu não quero ser só um trabalhador, eu não quero ser só um menino que chega aqui, pego o baixo, toco, dou a direção musical aqui, que eu falo para os meninos assim, bicho, refrão de novo, bicho, volta pro solo. Depois a gente passa a caldo que a gente conversa nesse microfone para vocês. Depois. Mas assim, eu nunca quis ser uma pessoa que fosse afastada de Cristo, sempre próximo. A gente é super crente? Não. Mas nós somos pessoas que escolhemos estar próximos de Cristo, vivendo sempre em santidade e querendo evoluir. Nunca querendo ser uma pessoa monótona, a mesma pessoa. Por quê? A gente tem que se permitir evoluir. Eu tenho alguns amigos que falam para mim assim, Wayne, tu do ano retrasado para cá tu mudou muito. Falei assim, como? Wayne, tu tinha uma coisa que tu se achava demais. Gente, falava assim, Wayne, tu se achava demais, Wayne. Eu sei tocar baixo, sei tocar bateria, toco violão, sou professor de matemática, faço um monte de coisa. Aí eu parei um dia para refletir nisso, né? Falei assim, Senhor, eu sou assim. Comecei a perguntar para Deus, né? Aí, Deus, tome, meu filho, vem cá. Você é orgulhoso, você se acha. Então assim, meu filho, baixa a bola. Deus falou basicamente assim, ó, baixa a bola. Nós sabemos que você é um servo que faz as coisas na igreja, mas tudo com humildade. Ou seja, você tem que ser uma pessoa humilde, igual você era
quando você tinha 16 anos, 15, 16 anos. Aí eu, Senhor, eita glória, amém. Então, assim, hoje eu tenho muita perspectiva que eu não me importo se a pessoa toca pouco ou toca muito. Ou seja, ela quer ajudar, ela vai ajudar até o ponto que ela conseguir. Passou disso, aí a gente já conversa, já fala, olha, pá, precisa. Se não, a pessoa continua servindo conosco. Hoje, que eu até costumo falar com o pessoal do louvor, hoje a gente já está chegando no nível do louvor que a gente está precisando daquela evoluída, né? E sempre, a todo momento. Por quê? Vai se passando as gerações, vai se evoluindo. Então, conforme for evoluindo, nós também, como geração, temos que crescer junto, né? Então, assim, eu já falei sobre isso. Cada um de nós temos a nossa própria história, a nossa própria jornada. Eu iniciei falando isso no início da palavra e vou retomar agora. Lohane. Tem quantos anos de crente? 3, 4, né? Hoje tu já lida em treinamento, né? Lida em treinamento, participa da sonoplastia, do Kids. E qual é a tua célula? Chosen. Olha a evolução que a Lohane teve em 3 anos. Agora se eu chegar para Camila. Chegar assim, Camila, tem quantos anos de crente? 12? Tu já fez a IFOL? Tu participa de quantos ministérios? 2, né? Que é a dança e o pertencer, né? O Kids? Tu não participa do pertencer, não. Tu participa do pertencer, não. Você é crente. Então, assim, cada um tem a sua história de maneira diferente. Se eu perguntar aqui, cada um tem uma história. A gente fica até amanhã contando história aqui. Porém, todavia, entre nos tantos, é aí onde Deus trabalha. Né? Como eu estou falando desde o início da palavra, como um processo para cada um de nós. Cada um de nós temos um estilo de vida. E eu costumo falar assim, do nível das amizades que eu tinha quando eu era menor. A pessoa que eu conheço há mais tempo aqui da igreja é a Rayane. Tá, Luan, tamo aí, Rayane. Olha lá, que tá lá no Data Show lá. Eu conheço a Rayane, eu acho que vai fazer 18 anos, né? Por aí, né? Acho que é por aí. Gente, a gente morava na mesma rua. A gente fazia cada pau com a quadra. Mas foi uma das pessoas que hoje na minha vida serve muito como exemplo. A gente cresceu basicamente junto, mas ela é uma pessoa hoje na minha vida que tem grandes exemplos. E eu glorifico a Deus todos os dias pela vida da Rayane, porque a Rayane, ela de vez em quando eu estou ali passando, Enio, tu precisa melhorar nisso. Tá fazendo isso bem que errado. Tipo assim, a gente já tem liberdade para ela chegar em mim e falar assim, olha, Enio, melhora nisso. Eu vi que tu fez esse negócio aqui, até na época que a gente mexia com a mídia juntos. Ela sempre falava, Enio, melhora isso aqui, faz isso aqui e tal. E eu sempre estou disposto a aprender, né? Como também falar um pouco sobre a história de José, eu também comecei falando sobre ele. E eu queria dizer que José, ele era um caba muito especial, José do Egito. Ele era muito especial. Não vou abrir o versículo, porque basicamente são acho que 11 capítulos que contam a história dele completa. Mas eu vou contar um pouco da história dele. José tinha seus irmãos, ele era o queridinho. Só que nisso, seus irmãos ficaram com ciúme. Foi aí que eu parei, né? Eu já estava contando. Após isso, eles jogaram José aonde? No poço. Ou seja, José estava no estilo de vida aqui e Deus colocou ele lá embaixo. Beleza.
continuou, Deus pegou a vida de José e fez assim, ó. Mais embaixo ainda, ele foi vendido como escravo. Ou seja, José foi vendido como escravo. Aí, beleza. Só que José era um cara muito habilidoso. José, ele tinha o que a gente fala que é o famoso gênio sequá. José era muito esperto, muito safo. E Deus trabalhava na vida dele. Então ele começou a trabalhar para o faraó. Ou seja, ele começou a trabalhar para faraó, tudo bonitinho, tudo legal. Ele começou a subir de novo. Deus foi trazendo ele lá para cima de novo. E com isso, as pessoas começaram a meio que, Josézinho ali e tal, até que ele viu ali a mulher de Potifar, né? Que foi ali onde ele, Deus levou ele lá para baixo de novo. Né? Sempre corro, gente. Chega o pecado na sua frente, você, ó, sai vazado. Porque senão dá ruim. Mas isso, o que aconteceu com ele de novo? Ele foi preso de novo. Lá vai ele, ó. De novo para baixo. Cara, eu fico pensando, o que se passou na cabeça de José naquele momento em que ele foi preso pela segunda vez? Primeiro ele estava dentro do poço. Depois ele foi preso. O que se passou na cabeça dele, assim, se ele pensava em desistir, se ele pensava em abrir mão de tudo e, eu vou ficar só preso aqui comendo, ou se ele começou a fazer algo para melhorar, né? Tipo assim, que foi o que ele fez, né? Ele começou a, agora isso fugiu a palavra, ele começou, não é decifrar, é interpretar os sonhos. Ele começou a interpretar os sonhos do povo. E ele falou para o cabo, não esqueça de mim, quando estiveres na frente do faraó. Ou seja, só que ele estava fazendo por onde? Ele estava trabalhando os talentos de Deus na vida dele. E Deus honrou ele. Deus colocou ele lá embaixo, através do processo, e foi erguendo ele mesmo na prisão. Ou seja, com isso, ele começou a interpretar os sonhos de Faraó. E, com isso, ele foi ascendendo ao poder de novo. E falando em miúdos, no final de tudo, ele se tornou a segunda pessoa mais poderosa do Egito. Ele só mandava menos que o faraó. E ele conseguiu abençoar toda a família dele. E todas as próximas gerações. Ou seja, o José do Egito, através do processo dele, Deus foi capacitando ele para lidar com tempos difíceis. Que é uma coisa que muitos de nós hoje não temos. Eu posso contar um pouco da tua história, Renato? É que eu uso como exemplo. Gosto de usar como exemplo a história do Renato, porque é uma história, tipo assim, muito de boa, que aí desses meses foi acontecendo umas coisas ruins. E eu até hoje ainda me pergunto ao Senhor do porquê. Porque o Renato foi sempre uma pessoa muito centrada, uma pessoa que sempre correu atrás do conhecimento, tanto de Cristo quanto conhecimentos gerais. É uma pessoa que conhece muito as coisas e é uma pessoa que sabe lidar muitas vezes com problemas que eu não faço a mínima ideia de como resolve. Tipo assim, o Renato foi uma das pessoas da minha vida que foi o exemplo para começar a fazer matemática. Vocês não sabiam disso, né? O Renato, ele é quase formado em matemática. E assim, o Renato passou por um processo assim que eu falo, gente do céu, se sou eu já tinha desistido. O dia que o Renato falou a primeira vez na célula, que foi a primeira célula que ele foi, quando ele voltou foi a nossa, ele deu uma pequena palavrinha. Moço, a gente estava lá quase chorando. Eu e o menino, a gente estava olhando para o Renato assim, ó. Tá bom, Renato. Tá bom. E a gente estava quase chorando. Porque, moço, é uma história que, aos olhos humanos, talvez não teria jeito. Cara, quando eu paro e penso nisso, eu vou ficar doido. Fica assim, Senhor,
E também começa a ficar pensando, gente, eu devia ter sido mais próximo do Renato naquele momento. Só que eu entendi a situação, depois ele me explicou, tudo bonitinho e tal, aí eu entendi. Mas no meu coração ficava assim, Senhor, eu queria virar médico, eu queria virar um anjo, assim, para curar logo, assim, tal. Pá. Mas tudo foi questão de processo. E eu tenho certeza que se acontecer alguma coisa com outra pessoa, hoje o Renato já vai saber como lidar, já vai saber como auxiliar as pessoas, já vai saber como, onde pode correr atrás, onde pode ir, onde não pode ir, para as pessoas conseguirem se curar mais rápido. Tudo é questão de processo. Eu costumo dizer nas minhas aulas de matemática, meio doidas, que eu dou, que você precisa primeiro saber, depois você precisa escrever, aprender sobre e reproduzir. Eu passo um cálculo no quadro, pá, falo assim, ei, seus meninos atentados. Não, brincadeira. Eu falo assim, ei, seus meninos, tá aqui esse cálculo no quadro. Alguém sabe como resolver? Aí sempre tem um sabidão, que não sabe a resposta, mas pergunta. Eu sei. Aí eu, como faz? Aí ele, com aquele silêncio constrangedor, todo mundo calado, esperando ele responder. Ele fala, tio, esqueci. Aí tu começa a escrever, tu ouve lá, tu vira de costas, mas tu escuta era assim que se faz, né? Aí eu, Ou seja, são as 3 coisas. A gente tem que ver a situação, aprender sobre e depois reproduzi-la. É uma parada de transformação que você tem. Como assim, Wayne? Vou usar como exemplo a igreja. A gente chega na igreja, se converte. Aqui na igreja, a gente, para ter um crescimento espiritual bom, a gente passa pelas escolas. Ou seja, passa pelo CCC1, CCC2 e o CELIB. Após isso, a gente começa a trabalhar essas informações na vida de outras pessoas. E assim, a gente vai movendo o reino. E assim, fazendo o reino crescer. Que uma das coisas, assim, que Deus colocou uma vez no meu coração e eu nunca mais consegui tirar, que eu batizei de teoria da 3ª geração. É um negócio que eu fico perplexo como isso acontece na maioria das vezes. Por quê? A gente abre a primeira célula, né, Renato? Todo mundo no fogo, todo mundo lindo e maravilhoso, assim, na adoração, pá. Cada um abre sua célula, correto? 2ª geração. Abre a segunda. A primeira geração foi a que abriu a primeira célula, a 2ª geração, os discípulos. E essas segundas células começam também a dar resultado. Mas quando a gente chega na 3ª geração, começa a dar ruim. E é uma coisa que eu oro ao Senhor, que nós consigamos atravessar isso e passar para a 4ª, para a 5ª e para a 6ª geração de células. Para que um dia nós cheguemos na Aliança Jovem, esteja lotado de cadeira até lá no final. Só que para isso a gente precisa trabalhar o caráter das pessoas nessa jornada. Só que para isso Deus também precisa trabalhar na nossa vida. Então, é o que eu falo. Nessa jornada, deixe Deus ser seu amigo, ser seu pai e ser o seu rei. Porque assim você vai moldando o seu caráter. Então, sabendo disso, eu costumo dizer, né? Tô quase encerrando, tá, gente? Eu costumo dizer que o processo, na maioria das vezes, não é fácil. Muitas vezes você vai se encontrar se perguntando, será se eu estou no caminho certo em Cristo? Será se eu estou fazendo certo? Será que Cristo está nas minhas escolhas? Você para, reflete isso no seu quarto. Muitas vezes para escolhas fáceis e escolhas difíceis. Ou seja, para todas as escolhas que você faz na sua vida, procure a opinião de Deus. É o momento agora que eu endoido. Posso doidar, Renato? Vocês não vão brigar comigo, não? Eu tenho medo, assim. Tenho medo de falar assim a vocês, desce aí.
Por quê? Eu estava lá no Luau, né? Tudo bonitinho, uma conversa normal. Pá. Começamos a falar sobre Deus, filosofia e matemática. Tudo junto. Aí, um irmão me perguntou assim, Wênio, como é que tu acha que foi criado o mundo? E eu falei, o Big Bang. Oxe, seria cor diferente? Aí ele virou para mim e falou assim, oxe, Wênio, mas como? Deus criando. Oxe, Deus não consegue criar, não? Aí, ele me perguntou, mas como, Wênio? Aí eu fui para a Bíblia. E Deus disse que haja luz, correto? E luz é o quê? Vamos lá, gente, física. Luz é energia, gente. Luz é energia. Meu Deus, gente, cadê? Meu Deus, gente, luz é energia. Meu Jesus. Não, você só fica pintando. Você era aquela pessoa que só ficava pintando pop goods na sala. Assim, ó, supletivo. Mas vamos lá. Ó. Terceiro ano. Ó. Ó. Mas assim, ele me perguntou, mas Wayne? Aí eu falei, luz é energia. Como é que tu acha que a pessoa, o ser celestial supremo, todo glorioso, cheiroso, chamado chamado Deus, criou o universo? Se a própria Bíblia diz que ele falou, haja luz e houve luz. Toda vez que há uma explosão, ele gera 3 coisas. Algum tipo de gás, que é sempre CO2, água e luz. Olha isso. O menino começou a me olhar assim como se eu fosse o maior doido do mundo. Pior que eu sou. Mas ele ficou me olhando assim. Aí eu comecei a explicar para ele essa parte do Deus do processo, utilizando filósofos. Eu falei assim, cara, que ele estava acho que no 3º ano. Aí eu falei, cara, tu acredita mesmo que esses filósofos tiraram as ideias dele, da cabeça deles? Falou, cara, talvez. Não, estava lá. As ideias dos grandes filósofos de hoje saíram da Bíblia. Rousseau, né? Rousseau. O ser humano nasce bom e a sociedade o corrompe. Vou traduzir. O ser humano nasce santo e o mundo o perverte. É o mesmo pensamento. Aí a hora que vocês me olham assim, ei, esse bicho é doido. Esse bicho tem um doido. Nunca mais o Renato nem o Fabrício me chamou a pregar. Oi? René Descartes. Vamos lá. Mas assim, eu comecei a explicar e a apresentar para eles como seriam os conceitos cristãos baseados nos filósofos. Por quê? São as mesmas linhas de raciocínio. Aí eu falei, cara, porque Deus é um Deus de processo. Deus não faz as coisas, Ele até faz porque Ele pode, mas Ele também faz a gente passar pelos processos para a gente aprender. Muitas vezes, se Deus der as coisas de mão beijada para a gente, nós vamos estragar. Aí, eu penso muito nisso. Tem gente que ganha esses prêmios de 1 milhão, 2 milhões de reais, quando você vai ver 1 ano depois, a pessoa não tem. E aquela pessoa que trabalhou, fez tudo aquilo e hoje está com um dinheiro grande, está sabendo aproveitar. Então, eu vejo Deus como um Deus de processo. E nessa jornada na nossa vida, nós temos também que aprender isso, da nossa forma. Que Deus vai trabalhar na nossa vida de diversos jeitos. E assim, para mim encerrar, queria dizer para vocês que com Cristo é muito melhor. Cara, eu passei 5 anos na minha faculdade, brigando com outras pessoas para provar que Deus existe.
E nunca, por um dia, eu desisti e falei assim, não, eu não acredito em Deus. Por quê? Cara, Ele é o ser mais maravilhoso que tem. Ele é o grande ser da perfeição. Então, assim, eu amo Cristo, eu amo a igreja, eu amo fazer a obra, eu amo pregar a Deus, eu amo falar sobre Jesus, eu amo minha célula, eu amo as outras células da igreja, eu amo os cultos evangelísticos que a gente faz, eu amo os encontros, eu amo as escolas da igreja, porque foi tudo um plano de Deus para nossas vidas. Então, com isso, pedi para vocês ficarem de pé. Ministério de Louvor. Queria fazer isso alguma vez na vida. Eu sempre quis fazer isso. É estranho, né? Eu tava para descer e subir de novo. Mas tudo bem. Então, vamos fechar nossos olhos. Amém? Vamos fechar nossos olhos, amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, para que essa palavra que foi falada, ministrada hoje, Senhor, venha aos corações, Pai, de todos eles, Deus, em nome de Jesus.